Bom, bem-vindos, turma. Nossa segunda revisão. Eu vou tentar ser um pouco mais prático nesse vídeo. O outro acabou que ficou um pouco longo, teve que ser separado em duas vezes. Eu não sei o que vocês acham desse tamanho de vídeo, mas o primeiro ele era necessário porque precisava explicar qual era um pouco do nosso módulo, qual era a função da administração, o que a gente pretendia levar de conhecimentos. Esse vídeo vão ser de exatos 30 minutos ou um pouquinho menos, e ele vai ser focado diretamente na nossa segunda avaliação. Essa avaliação, essa segunda nota, quando a gente está no presencial, como eu já comentei, realmente nós fazemos um seminário, mas a gente vai fazer uma avaliação e eu preciso da interação, não é só assistir o vídeo, assistir, refletir sobre e me trazer as dúvidas, né? Vamos lá. Sobre a prova, 10 questões de múltipla escolha. A ordem que eu vou falar aqui não necessariamente é a ordem que vai aparecer na plataforma online. Ele faz de forma randômica, cada um aparece em uma ordem diferente. Mas enfim, vamos lá. Separando o assunto, essa semana na plataforma nós falamos sobre processo decisório, sobre planejamento, né? Sobre a tomada de decisão. Na minha modesta opinião, tomada de decisão é o quilate que a gente avalia um bom administrador. Ele é conhecido, ele é qualificado como bom ou como ruim, de acordo com a qualidade das decisões que ele toma. Essas decisões elas não são tomadas assim de maneira empírica, com base na intuição ou na experiência, só na experiência dele, mas tem um processo sistematizado para a tomada de decisão. E a gente falou um pouco sobre isso essa semana no módulo. Para as questões da avaliação parcial, eu escolhi um pouco assim dos best-sellers, vamos dizer assim, das paradinhas de sucesso. São termos que todo mundo precisa conhecer quando a gente fala de administração. Né? Quem vai se dedicar mais, quem vai fazer uma graduação sobre, uma especialização sobre, vai se aprofundar um pouco mais nesses temas, mas a gente vai ver aqui o conceito de maneira bem resumida, ok? Vamos lá, né? Então vamos falar sobre a primeira questão aqui. Bom, é uma expressão, né? A primeira questão vai falar sobre, guardem esse nome, vamos falar sobre departamentalização. Então é uma expressão muito utilizada na administração e o exemplo que eu sempre uso nas minhas salas de aulas é o seguinte: se eu começo uma empresa sozinho, nesse meu primeiro momento eu faço todas as funções da empresa. Tá? À medida que o negócio vai crescendo, eu vou chamando outras pessoas para me ajudar e eu vou departamentalizando. Cada pessoa vai ficar... Fulano vai ficar com recursos humanos, outro com a contabilidade, financeiro e assim vai. Então esse processo de separar as tarefas, então na questão procurem essa palavra-chave: separação de tarefas, delegação, o conceito também de eficiência, eficácia com eficiência. Então sem dúvida nós estamos falando de departamentalização. Essa é uma das questões que vão cair, todo mundo precisa fazer. Aí, lógico, esse processo de crescimento da empresa é o que todo mundo espera que aconteça e ele não para. Os próprios departamentos vão crescendo, vão surgindo as divisões, mas isso não vai cair na nossa prova. A gente vai falar só sobre departamentalização. Seguindo a nossa dinâmica, nós vamos falar sobre uma ferramenta. Na administração, quando eu uso a palavra ferramenta, é o mesmo conceito como aqui em casa. Um martelo, uma chave de fenda. Ferramenta existe para auxiliar uma tarefa. Na administração existem várias ferramentas também. Um bom administrador ele tem no seu repertório muitas ferramentas. São ferramentas e utilizam nos demais diversos processos, né? Seja numa tomada de decisão, seja... Enfim, essa ferramenta que a gente vai falar aqui também é uma das mais consagradas, é plano de negócios. Tá? É muito utilizado no começo do empreendimento. Às vezes a pessoa é só uma pessoa, mas precisa desse plano de negócio.
ou num novo produto, uma nova linha de produção, enfim, é como o nome já sugere, é uma análise bem detalhada daquele projeto que vai começar. Então isso é um plano de negócios. É um primeiro passo, guardem essa palavra também aqui. Tudo começa com um bom planejamento. Mas preciso dizer que as coisas não podem terminar só no planejamento. A administração ela fala muito também que planejar é fundamental, mas a executar e acompanhar essa execução também é fundamental. Ok? Dito tudo isso, nós vamos ter uma questão na prova que fala sobre plano de negócios. Vamos lá, passando aqui pela prova. É bom que ficou juntinho também. Há um autor, o Roassais, que qualifica essa etapa aqui, que é o planejamento. Nós vamos falar sobre planejamento. Administradores, grandes gestores, quando a gente fala de administração, logo nos vem à cabeça uma mesa, uma gerência, mas vem também a coisa da reunião. Né? Isso é uma realidade nas empresas, né? Tem empresas que se reúnem todo santo dia antes de começar o expediente. E uma das questões muito presentes nessas reuniões é o planejamento. Né? Como eu falei no outro vídeo, a administração ela é muito burocrática, planejamento ele envolve também muitos papéis, relatórios, cronogramas, etc., que são as ferramentas, né? Mas deixa eu dar algumas dicas aqui. Determinar um conjunto de procedimentos para a realização de determinado projeto. Quando eu resumo dessa maneira, como vai estar apresentado na prova, sem dúvida nenhuma a gente está falando de planejamento. Então é uma etapa crucial, como eu disse, é necessário. Algumas pessoas negligenciam essas partes, pulam, passam direto, outras não conseguem sair do planejamento, mas a administração ela é feita com muito planejamento. Tá? Algumas decisões que nós vimos essa semana aí no processo decisório, né? Algumas decisões são importantíssimas, envolve uma série de coisas, então não é o tipo de decisões que nós tomamos sem planejamento. Né? Então o planejamento vai cair na nossa avaliação, parcial. Tem uma questão aqui que também apresenta, também, né, ainda nesse universo de processo decisório, de gerenciamento, de planejamento, nós vamos falar sobre os tipos de problemas. Né? Deixa eu adiantar logo, os dois tipos que o nosso autor sugere aqui é estruturado e não estruturado. Né? Essa palavra estruturada, no vídeo passado a gente falou sobre como que a gente qualificava empresas como estruturadas ou não estruturadas. Então, quanto mais informação você tiver sobre um processo que você vai resolver, tomar uma decisão, quanto mais dados, quanto mais números, quanto mais informação a respeito daquele determinada questão você tem, isso qualifica ele como estruturado ou não estruturado. Informação, dados também vai influir diretamente no jeito que você vai tomar, que você vai lidar com aquilo. É ciência, né? Como eu falei no vídeo, a administração é uma ciência social, então todas as decisões não são feitas no calor do momento, nem com base em intuição ou mera e simplesmente na expertise do administrador. É preciso a análise desses problemas também com os dados, tudo, e existe essa qualificação que cai na provinha de vocês, problemas estruturados ou não estruturados. Tá? Diz muito sobre o quanto de informação você tem a respeito daquele problema. Ok. Como eu disse, a nossa avaliação ela vai trazer expressões, na verdade, que são muito utilizadas. Eu tenho certeza que essa faz parte da vida, seja da vida pessoal ou da vida corporativa, faz parte da vida de todo mundo, que é a palavra meta. Né? Meta dispensa maiores apresentações, mas é preciso frisar aqui a importância que ela tem dentro da administração. Um bom administrador, seja ele da sua própria vida ou de uma empresa, ele precisa determinar metas. Né? Então na prova menciona que elas podem ser quantitativas, é uma meta que vai em número, né? Eu preciso alcançar
esse número X. Então, é uma meta quantitativa ou qualitativa. Eu preciso chegar nesse nível, nesse padrão de qualidade. Então, quando a gente vê essas duas expressões aqui, nós estamos falando de metas. O que mais que eu posso estar tá dando como dica? A questão também diz que ela pode ser distribuída entre os acionistas, entre as pessoas também. Então, principalmente, existe um departamento nas empresas que é o comercial, né, que trabalha com vendas, com propagar esse produto no mercado também. Esse setor, inclusive, ele vive e respira meta. Não só ele, né? Todo mundo precisa ter metas, né? A meta, ela precisa ser alcançável, né? Não pode ser uma coisa inatingível, porque se a gente estabelecer uma meta claramente inatingível, a única coisa que a gente vai conseguir com isso é gerar frustração, né? Tem que ser uma meta tangível, né? Mensurável. A gente precisa saber estabelecer essa meta, e ela faz muito parte, é muito necessária dentro da área da administração, né? O outro vídeo eu desenvolvi melhor, também abrindo um parênteses aqui. E nesse primeiro bloco eu sentindo que eu tô correndo um pouquinho com os conteúdos, né? Bom, vamos lá, vocês depois me devolvam aí nos comentários, mandem no WhatsApp, sei lá, me façam saber qual o formato de vídeo que vocês preferem, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Ok. A palavra aqui, o que vai cair na nossa prova, é amplitude administrativa. O que isso quer dizer? Bom, a grosso modo aqui, eu vou falar um pouco mais detalhado assim, mas é a capacidade de subordinados que uma pessoa tem naquele momento, que ela consegue administrar. Tem pessoas que são responsáveis por somente uma pessoa na equipe, 2, e tem, sei lá, grandes CEOs ou grandes gerentes que são responsáveis por, sei lá, 3.000 pessoas, 20.000 pessoas sobre a responsabilidade deles. Primeiro, como que a gente consegue administrar tanta gente assim, com uma palavrinha que não vai cair na prova, mas que é delegação, né? Delegação é você não está lidando diretamente com todas essas 20.000 pessoas, mas você delega a responsabilidade. Então, e o que a gente vai cair aqui na prova é a amplitude administrativa, que é essa capacidade do administrador de quantas pessoas ele consegue gerenciar, tá? A gente amplia essa amplitude administrativa com ferramentas, com estudo, com experiência, né? Então, quando na questão da prova aparecer alguma questão do tipo quantidade de pessoas que o administrador consegue ter sob o seu comando, nós estamos falando de amplitude administrativa, tá? Se surgir dúvidas ou comentários, tragam para mim. O meu conceito de revisão aqui que eu faço, ele é dizer a prova, né? Eu estou dizendo a prova aqui, mas claro que vocês vão precisar assistir esse vídeo, consultar a nossa apostila, procurar esses assuntos para dissecar melhor e identificar lá, ok? Próximo tema. Esse nós já mencionamos no vídeo passado, mas não caiu na prova, ele é muito importante. A maioria das empresas em que eu já visitei, que eu já trabalhei, que eu já tive acesso, na recepção tem um quadro na parede que tem essa informação lá. Não só essa, mas tem também os valores e a visão da empresa. Mas é muito comum em todas as empresas, logo na entrada, talvez quem trabalha aí, que esteja assistindo até concorde comigo, na empresa onde trabalha, onde já trabalhou, seja assim, fica muito logo na cara a missão da empresa. Então isso é muito importante. Toda empresa ela começa quando ela estabelece uma missão, independente do tamanho que ela alcance. A missão ela tem que estar alinhada entre todas as pessoas, e o administrador tem uma relação muito próxima com essa missão, que é fazer com que ela se concretize. O administrador ele é meio que o guardião da missão da empresa. Ele vai fazer a empresa chegar naquele topo, lá naquela missão que ela quer atingir. Então, essa questão envolve na questão planejamento,
possam decidir sem autonomamente, sem qualquer supervisão. O que isso quer dizer? Quando as pessoas estão alinhadas com a missão da empresa, ela tem um norte, né? Ela não precisa necessariamente daquele contato direto ali com o gestor, com aquela supervisão direta, porque ela está muito alinhada com a missão da empresa. E quando fala também atingir objetivos, não tenham a menor dúvida, a gente está falando de missão, todas as empresas precisam ter, todas as pessoas físicas precisam ter uma missão de vida. E caiu e está aí na nossa avaliação parcial 2. Ok. Essa eu elaborei como a primeira questão, assim, eu não sei em que ordem vai aparecer também para vocês também aí, que é sistematizar o processo de decisão. Vai cair uma questão aqui que diz qual a etapa não está nesse processo de sistematizar o processo de decisão. Então já adianto que são 8 etapas que o autor sugere para sistematizar o processo de decisão, e vai ter alguma delas lá que é uma impostora, muito bem colocada, até soa muito interessante, pode parecer que faz parte, pode até ser útil nesse processo de tomada de decisão, mas não está no nosso material, não faz parte do processo sugerido de sistematizar o processo de decisão. Mas afinal, o que é sistematizar? É estruturar, é colocar no papel, é separar em etapas, é delegar, é colocar uma ordem. Tudo isso é criar um sistema, ok? Então, em sistematizar, basicamente é isso, tá? Essa daqui eu não vou dar a resposta, né? Até para ter alguma graça essa prova para vocês, mas eu espero já. As questões estão lá, tem uma que é só você, são 8 processos, tem umas que não. E eu já falei isso, por que é importante sistematizar o processo de decisão, isso eu posso falar um pouquinho mais. Porque, como eu disse, decisões às vezes são decisões grandiosas, que mexem com a vida de muita gente, que define a sobrevivência ou não do próprio negócio. Então, não é uma decisão simples, ela tem que ser, o risco tem que ser o máximo minimizado possível, tá? Eu vou abraçar alguns riscos no decorrer do caminho, mas eu vou saber quais são as consequências dele. Então tudo isso a gente faz com esse processo de sistematização. Que também essa questão é muito fácil, todo mundo sabe onde está na apostila, é só dar uma olhada, revisitar esses 8 itens e ver qual não faz parte ali daquela família. Ok. Existe uma ferramenta muito útil também, que é um gráfico, né, que é uma representação gráfica. Essa não vai cair na prova, mas é muito presente no processo da administração, que é o fluxograma. Termina com grama, mas não é fluxograma não, é organograma. Organograma, gente, ele desenha desde lá de cima, deixa eu ver se alcança aqui, desde lá de cima, o presidente, aí descendo, até chegar nas bases mais elementares da empresa, até chegar no chão de fábrica. Então esse gráfico ele desenha, depois do presidente vem os diretores, depois dos diretores vem os gerentes, depois dos gerentes vem os supervisores, os analistas e assim sucessivamente. É um gráfico que desenha tipo uma planta de como é que funciona essa expressão que vai cair na prova aqui, como funciona a cadeia de comando da empresa. Cadeia de comando vai cair na prova, que é justamente isso, fala muito sobre hierarquia, sobre quem está subordinado a quem. Então, uma empresa sem isso, ela não pode ser considerada estruturada. Existem inúmeros efeitos colaterais da falta de uma cadeia de comando bem estruturada. Na prova vai estar falando em outras palavras exatamente isso que eu estou falando aqui. Vai ter uma expressão assim, define quem é gerenciado e quem é subordinado. Tá? Eu posso citar inúmeros benefícios disso. Então uma administração ela só é feita correta, ela só funciona, ela só é produtiva e dá lucro quando ela tem essa cadeia de comando bem estruturada e bem implementada também. Na prática as pessoas têm que saber
quem é o superior direto dela e não burlar, não quebrar esse processo. Isso ninguém tem problema com isso, a autoridade, até porque se a pessoa tiver alguma resistência, se ela tiver algum problema em entender qual é a cadeia de comando da empresa que ela está trabalhando, ela não vai ficar muito tempo trabalhando lá. Naturalmente a própria empresa vai disponibilizar para o mercado, ela não vai fazer carreira se ela não entender e se ela não souber se colocar nessa cadeia de comando, ok? Então não fala diretamente sobre a ordem ali que você está passando para a pessoa, mas como funciona a estrutura. Na base, cadeia de comando é quem está subordinado a quem, tá? Qualquer dúvida, tragam para mim depois. Ok, a gente falar de ferramentas, tem uma aqui também, uma das mais famosas, que surgiu lá por meados dos anos 60, análise SWOT, vai cair na prova aqui no técnico de vocês. Quem for fazer a graduação de administração vai aplicar, vai fazer muita análise SWOT, na pós também, então é uma coisa que você vai trabalhando em diversas camadas durante toda a vida acadêmica do administrador, e vocês estão tendo acesso assim. A análise SWOT, o que analisa? A análise SWOT, né? A análise SWOT analisa 4, no Brasil ela é chamada também de FOFA, né? Como é que funciona? A análise SWOT é assim, você analisa as fraquezas e forças e fraquezas internas dentro da organização da empresa, então que está ali sob a responsabilidade do administrador. Na parte interna ela avalia as forças, o que ela tem de bom, o que ela tem de positivo, as fraquezas, o que ela precisa melhorar, o que ela tem que dar atenção nisso, e no ambiente externo, fora dos muros da empresa, fora do alcance do poder do administrador, ela avalia o que é oportunidade e o que é ameaça. O interessante dessa ferramenta, ela é muito válida para várias coisas, em planejamentos anuais, uma vez por ano a empresa faz essa análise SWOT até para ver como é que está o diagnóstico da empresa, como é que está, para ter um raio-x, um panorama, um check-up de como é que está a empresa. Então é muito importante. Por exemplo, o que pode ser uma ameaça interna e externa? A ameaça sempre é externa. Concorrência, cenário econômico, crise política, tudo que está, ameaças climáticas. Então, tudo que está fora do nosso muro, né, vamos resumir assim, pode ser considerado uma ameaça ou uma oportunidade. O interessante também é que quem vai definir o que é força, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que é ameaça, é o próprio administrador. Então ele vai fazendo um relatório disso e basicamente, como eu disse, isso rende muito assunto, isso vai embora até a pós-graduação. Mas quando a gente fala ferramenta, quando a gente fala esses 4 itens, fraqueza, força, oportunidade, ameaça, análise SWOT, sem dúvida. Ok? Bom, eu corri um pouco com as questões para entregar exatamente no tempo que a gente estipulou para essa revisão. Eu espero ter alcançado o objetivo do vídeo, ele é realmente chegar aí com vocês, alcançar de maneira melhor. Mais uma vez, sugiro assistir com papel e caneta na mão. Para assistir de uma vez só, eu tentei fazer mais dinâmico agora, já que já passamos aquela etapa de todas as apresentações. Assistir dando pause, papel, caneta na mão, como eu faço também. Vou colocando aqui algumas questões e depois eu fico totalmente à disposição para esclarecer, para conversar sobre essas dúvidas, para, sei lá, falar de uma maneira melhor. Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Amanhã nossa avaliação parcial vai estar disponível, ok? Façam com calma, ok? Não precisa ter pressa, certifiquem se vocês uma avaliação de consulta. E é isso, gente. Eu fico sempre à disposição. Me chamem em todos os canais aí, vocês têm o WhatsApp, plataforma online. E boa prova para vocês. Eu tô por aqui.